Olá, como vai? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa leitura comentada do livro de Atos. Nós lemos ontem até o verso de número 29 do capítulo 5. Só para a gente recapitular, a liderança judaica, né, como já expliquei, a liderança judaica é um misto de líder religioso e líder político. Em alguns casos até também eles têm opinião a respeito de casos médicos, né, atestando ou não a questão da lepra e etc. Jesus mandou até, quando curou o leproso, que o leproso se apresentasse ao sacerdote para atestar que ele havia sido curado. Então, com ciúmes dos discípulos que estavam fazendo milagres, então reforçando a autoridade de Jesus, a liderança judaica com ciúmes mandou prendê-los, tá? E diz o texto que um anjo milagrosamente foi lá à noite e os libertou da prisão, apesar da forte guarda, apesar das portas trancafiadas. Aqueles homens foram libertos pelos anjos, mas o anjo deu ordens para que eles fossem para o templo e continuassem pregando. É um fato curioso, eles foram presos porque estavam pregando e são libertos e vão justamente para o ninho das cobras, né, o templo onde era pregado os ensinamentos judaicos, para pregar o cristianismo. Quando a liderança judaica sabe que eles não estavam na cela e sim estavam no templo ensinando, contrariando as suas advertências, eles mandam a guarda do templo lá pegá-los, os trazem sem violência e dão uma espécie de bronca, né? Nós não proibimos vocês de falarem no nome desse Jesus e vocês ainda estão nos acusando do sangue deles. E eu disse ontem que é claro que eles, sim, foram os culpados, né? Jesus morreu justamente por conta desse ciúme, né? Que Jesus estava tirando toda a autoridade da interpretação que os doutores da lei da liderança judaica fazia, né? Eu falei aqui sobre o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? Que Jesus falava, vocês entendem dessa forma, porém Deus quer outra coisa. Então Jesus realmente tirou a autoridade da liderança do judaica. Eu usei até a expressão marginal, né, que Jesus era um marginal diante da liderança judaica. E eles dão bronca aqui nos discípulos, porque apesar da proibição, eles foram presos, foram libertos e continuaram pregando. Então, eis que o texto que nós terminamos diz que então Pedro e os demais apóstolos, o verso 29 que eu estou lendo, disse o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então eles continuam, olha só, vamos dar continuidade a partir de agora, do verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. Vem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada.
Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento. Levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falasse em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Desde que nós começamos a ler esse livro, o livro de Atos, eu tenho falado que aqueles homens não paravam de cessar. Ontem eu falei alguma coisa sobre o que move o seu coração, né? E dei alguns exemplos do que pode mover o coração de uma pessoa, né? Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista para poder você se situar. Eu disse que todos nós temos no coração um motor, algo que motiva. E dei alguns exemplos. Esses homens, o que motivava esses homens era pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Para eles não importava mais nada. O apóstolo Paulo, que não está nesse contexto ainda, ele vai aparecer daqui a pouquinho, ele dizia que fora a pregação do Evangelho, tudo era lixo, para não dizer uma palavra mais precisa que ele usou. Mas fora a pregação do Evangelho, o resto era desprezível. Para esses homens não era diferente. Ontem eu cheguei a dizer que quando eles não estavam pregando, ou seja, eles não paravam de pregar. Prendiam eles saíam da prisão e iam pregar. E pegavam eles de novo, prendiam de novo e açoitavam eles e eles continuavam pregando. Ameaçavam eles e eles continuavam pregando, e foi o caso aqui. Né? O anjo os soltou da prisão, eles foram para o templo, continuaram pregando, a guarda do templo foi lá, pegou, trouxe eles de volta, eles levaram sabão, né? E continuaram com o discurso de que Jesus foi morto por eles, e foi mesmo, né? E o texto diz que eles se enfurecem a tal ponto de desejar matá-los ali naquela hora. Mas eis que aparece um personagem interessante aqui, chamado Gamaliel. Eu falei aqui a respeito dos partidos políticos religiosos, né? Eu falei que a liderança judaica a política se mescla com a religião, e tinha partidos políticos. E eu disse quais eram os três principais, que eram os fariseus, os saduceus, que nós falamos dele há um pouco atrás, e os saduceus. Esse Gamaliel era líder dos fariseus. Eu falei quem eram os saduceus quando apareceu o nome deles. Agora eu vou falar dos fariseus. Os fariseus foi um grupo que surgiu pelo fato de Israel sofrer muitos ataques de nações inimigas, de exércitos inimigos. Israel acabava recebendo influência desses outros povos e perdia um pouco da sua identidade, né? E especialmente daquilo que havia sido ensinado e determinado por Deus. E Israel ia perdendo as suas características. É o caso de um grupo bem conhecido chamado samaritano. Os samaritanos, que eles, justamente por sofrer a influência de outros povos, eles passaram a ter costumes diferentes dos judeus, e sim costumes de outros povos. Então, por isso, eles eram desprezados pelos judeus. Diz a tradição que um judeu
digamos, um judeu de linha ortodoxa, ele não sequer ele usa uma vasilha que tenha sido usado por um fariseu, porque pelo um samaritano, porque eles entendem que um samaritano, por não cumprir as tradições judaicas, eles são pessoas impuras. O que Jesus nega, que Jesus pede água a uma samaritana no templo, no poço. Vocês lembram disso? É que Jesus já está quebrando essa história de que Jeová é Deus somente dos judeus. E se a gente lembrar bem naquele episódio da samaritana, a gente vai lembrar que essa samaritana vai até a parentela dela e volta trazendo a parentela dela, e essa parentela dela reconhece, assim como ela, que Jesus era profeta. Então, essa mulher, a mulher samaritana, no episódio que relata sobre ela é descrita como uma mulher cuja vida foi usada para atrair muita gente, ou seja, a família dela. Gente, o meu celular e o meu WhatsApp está aberto, tá? Se não concordar com alguma coisa que eu fale, estamos abertos, tá? Então, o grupo de fariseus foi criado justamente para isso, para eles se pegarem nas tradições judaicas, né? É aquilo que nós chamaríamos hoje de fundamentalista. Fundamentalistas. Eles se agarravam ao texto sagrado, que na época era somente o Antigo Testamento, especialmente a Torá, né? Não tinha Novo Testamento. Eles se agarravam e procuravam se prender ali. Então a intenção deles é a melhor possível. Né? Não, nós vamos fazer o que está aqui. Nada diferente, nem uma vírgula a menos ou a mais do que está escrito no livro da lei. O fariseu foi criado para isso. Tá? É claro que com o passar dos anos, essa coisa foi mudando. E no tempo de Jesus, fariseu era aquele que dizia que fazia, conforme eu falei ontem, se não me engano, que cumpria as 613 leis, mas na realidade não cumpria nenhuma sequer. Né? Mas o início do farisaísmo era uma coisa boa, uma coisa salutar, só que se perdeu no decorrer do tempo. Então esse Gamaliel era um grande líder, um fariseu grande líder. Você vai ver lá na frente, quando a gente for falar de Paulo, quando se apresenta, ele fala assim: eu sou judeu, eu sou fariseu, estudei aos pés de Gamaliel. Isso aí significa muita coisa. É como você dizer que você estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos, em Harvard, em UCLA. Ou como dizer que você estudou nas melhores escolas, nas melhores universidades da Europa. Quando se fala estudou aos pés de Gamaliel, é porque ele teve um ensino de muita categoria. E Paulo vai se apresentar lá na frente como isso. Mas vamos deixar lá na frente. Só estou tentando falar quem é Gamaliel. Era um líder de... O texto diz aqui, ó, verso 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo. O Gamaliel era respeitado por todo o povo. E ele tinha muita autoridade dentro das autoridades. O texto diz que, levantando-se no sinédrio, ou seja, dentro do sinédrio, ele se levanta e pede a palavra. E quando Gamaliel pede a palavra, o que ele fala? Ele fala o seguinte: ele chega para aqueles colegas dele que estavam irados, querendo matar os discípulos. Ele primeiro pede cuidado. Cuidado com o que vocês vão fazer. Aí ele cita dois exemplos, o Teudas e o Judas. Foram dois homens que criaram um movimento, né, cada um na sua época, né, mas cada um deles teve muitos seguidores. Muitos seguidores. Mas quando eles morreram, os seguidores se dispersaram e acabou a história. Aconteceu com os dois nomes que ele citou, que Gamaliel citou, né? O Teudas e o Judas. Né? Não é Judas o Iscariote, não é Judas que traiu a Jesus, não. É um outro Judas. Judas era um nome muito comum, muitas pessoas se chamavam Judas naquela época, como José, por exemplo, nos dias de hoje. Né?
Então ele fala de dois homens que teve muitos seguidores, mas quando morreram, o movimento dispersou. E ele está dizendo o seguinte: se esse povo que está aí seguindo a Jesus, se esse movimento é um movimento de homens, vai acontecer igualzinho. Logo, logo, Jesus morreu, logo, logo isso vai passar. Agora, se for um movimento de Deus, vocês vão se dar mal se vocês encararem eles. Né? Então foi o conselho que Gamaliel, um homem de respeito, deu à liderança judaica. Né? Se não for de Deus, deixa. Ele usa até a expressão aqui, dai de mão, deixa para lá. Se for de homens, isso vai acabar. Mas se for de Deus, é melhor vocês não se meterem com ele. É o conselho de Gamaliel, e o texto diz que o conselho acatou a decisão de Gamaliel. Mas o ódio estava no coração deles ainda. Então eles pegam os discípulos e dão uma coça, né? Aqui usa peia, né? Deu uma peia neles, deu uma surra nos discípulos e liberaram. Desculpe. Interessante, ontem eu falei sobre o que move o coração, né? Eu falei sobre isso, falei sobre o coração de Ananias e Safira, sobre o que move o coração. Falei que esses homens, o que movia o coração deles era o amor à pregação da palavra de Deus. Mas aqui, no finalzinho desse texto, uma outra coisa me chama a atenção quanto ao coração desses homens. O verso 41 diz o seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, ou seja, se retiraram da frente da liderança judaica que tinha mandado açoitá-los, né? regozijando-se. Eles estavam felizes por terem sido castigados por causa de Jesus. Olha só que coisa interessante. Eles estavam felizes. Olha, nós merecemos levar uma surra por causa de Jesus. Nós merecemos sermos presos por causa de Jesus. E isso é maravilhoso. É assim que funcionava a cabeça daquele povo. E eu vou dizer mais uma coisa que não está no texto, mas está na história. O fato de serem presos por causa de Jesus alegrava aqueles homens. O fato de serem açoitados, o fato de serem torturados por causa de Jesus, alegrava, né? Enchia de júbilo, de alegria ser torturado, ser açoitado por causa de Jesus. Vou dizer uma outra coisa que não está no texto, mas está na história. Morrer por causa de Jesus também era motivo de alegria. Então as pessoas tinham, quando eram presas e eram torturadas, elas ficavam felizes. Quando elas eram mortas por causa de Jesus, elas morriam felizes. Vide o caso de Estevão. Estevão estava tão feliz na hora da morte que ele pede perdão a Deus pelas pessoas que iriam matá-lo, né? E a gente vai falar isso já já sobre Estevão, uma das mortes mais lindas da história do cristianismo. E quando esses homens, depois de serem açoitados, depois de levarem uma surra, eles são despedidos do sinédrio, o que eles fazem? Eles continuam pregando. E diz o texto assim: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. De pregar Jesus, o Cristo. Nada fazia aqueles homens se calarem, a não ser a morte. Quando alguém morria, claro, não continuava pregando, mas a memória dele, a história dele continuava pregando em nome dele. Uma coisa que a gente precisa pensar e talvez aprender duas palavras bem parecidas. Alguns entendem até como sinônimos, mas eu não sei se são sinônimos, e eu particularmente não acredito em sinônimo.
Mas se alguém... Meu telefone está aberto, tá? Meu telefone, meu WhatsApp. Pregar e evangelizar. O que significa isso? Né? A gente ouve muito, liga a televisão, ouve falar em está evangelizando, aquele outro ali evangelizou, o outro evangelizar. O que significa isso? A gente sabe que a palavra evangelho significa boas novas. Então evangelizar significa alguma coisa ligado a boas novas. Né? Evangelizar é alguma coisa ligada a boas novas, isso a gente já sabe, legal. Mas a gente sabe o que são boas novas? Né? Boas novas a gente sempre vai entender como boas notícias. Né? Quando chega alguém de fora, alguém de viagem, a gente pergunta quais são as novas, né? Quais são as novidades, o que você tem de novo para contar para a gente, o que você tem de bom para contar para a gente, quais são as novas. Então, quando a gente fala evangelizar, significa dizer a respeito das boas novas, ou falar sobre as boas novas. Vamos terminar hoje com essa pergunta. O que são boas novas? No sentido bíblico da palavra, né? O que significa evangelizar? Meu celular, meu nome é Orlando Brasil, eu esqueci de falar, né? As pessoas me cobram que eu esqueço de falar meu nome. Eu acho que eu tenho coisas mais importantes para falar do que o meu nome, mas meu nome é Orlando Brasil, o meu telefone está disponível, o meu celular, assim como o meu Facebook. Tá? E vou terminar hoje com essa pergunta. O que é evangelizar? Ou o que são boas novas? Tá bom, gente? Hoje é dia 16, dia 18, depois de amanhã, quarta-feira, estará aqui nesse canal o reverendo Hélio Mafra. Ele vai falar para a gente sobre a Bíblia, né, ou a Palavra de Deus, e os tempos pós-modernos. Eu não vou antecipar o que ele vai falar, né? Ainda porque eu também não sei. Ele vai falar aqui, eu vou estar aqui junto com ele e a gente vai ouvi-lo falar sobre esses dois polos, né? Que são antagônicos, né? A palavra de Deus e os tempos pós-modernos. Né? A pós-modernidade prega uma desconstrução de valores. Tá? E o reverendo Hélio vai falar pra gente o que são valores. Tá bom, pessoal? Orem por mim, compartilhem esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva, é de graça, é só apertar o botãozinho que está escrito aí embaixo da tela. Inscreva-se, você clica ali, ele vai mudar de cor, vai deixar de ser vermelho, vai ser cinza. Né? Aí vai aparecer assim, inscrito, aí você sabe que você já se inscreveu, tá ok? Tem um dedinho assim para cima, que antigamente a gente chamava de papo firme, né? E tem um dedinho virado para baixo, que a gente chamava de papo furado. Para cima é coisa boa, papo firme, e para baixo é papo furado, uma coisa ruim. Então vai ter esse dedinho para cima e o dedinho para baixo. Por favor, clique no dedinho para cima, não vai se enganar não, hein? Tá bom? Eu tô brincando, se quiser botar o dedinho para baixo, pode botar também. É importante que você dê a sua opinião. Mas é importante que você se inscreva, tá bom? Meu telefone está disponível. Você pode até me convidar para na sua casa tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, orar na varanda, conversarmos sobre Bíblia, sobre Deus, conversarmos sobre outras coisas também. Tá ok? O importante é que a gente esteja junto. Não importa qual é a sua religião. Participe. Amanhã daremos continuidade aqui o capítulo 6 de Atos, que vamos falar sobre a instituição de diáconos. Você sabe o que é um diácono? A grande parte das igrejas, antigamente, se eu não estou muito enganado, né? Eu tenho quase certeza que eu não estou enganado, mas antigamente a igreja católica romana não tinha diáconos, mas hoje me parece que já tem. Mas as igrejas evangélicas, pelo menos a maior parte delas, tem diáconos. Né? Você sabe o que é um diácono?
O que é um diácono, o que ele faz. Você sabe o que é? A Bíblia fala. A Bíblia ensina a pregar, a Bíblia ensina o que é ser igreja, a Bíblia ensina o que são boas novas, a Bíblia ensina o que é um diácono, a Bíblia ensina o que é um presbítero, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Orem por mim, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus.